Já estamos de volta, são 11 horas e 9 minutos. Você está na Astral TV e muita gente acompanhando também pelo canal 32 da nova parabólica da Sky. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os desafios que enfrentamos na vida. São inúmeros, mas tem aqueles que nos preocupam por demais e tiram até o seu sono. Você está vivendo algum desses? Conta pra gente, porque nós vamos bater um papo daqui a pouquinho com a professora de cabala Luna Doeck e ela vai dar uma dica especial para você. Eu quero saber qual é o desafio que você está vivendo, por que isso está te preocupando, e aí é só você se ligar que já já nós vamos te responder, tá? O nosso WhatsApp é o código 11, número 962710106. Manda sua mensagem. Eu vou chamar agora o jornalista Ed Mello, que vai nos trazer as principais notícias do Brasil e do mundo. Bom dia, Ed. Olá, Edu. Ótimo dia a você, ótimo dia a todos que acompanham a Astral TV. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pela presença aqui no programa Bom Astral com Edu Escarfon. A partir de agora, as principais notícias do dia e da semana, para que você fique ainda muito mais bem informado. E estes são os nossos destaques. Fazenda mantém alta do IOF em meio à discussão de alternativa arrecadatória no Congresso. PGR pede prisão de Carla Zambelli após deputada deixar o país. Lula critica possível retaliação dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. E ainda, planos de saúde têm lucro líquido de 6,9 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025. Estados Unidos dobram tarifas sobre o aço e alumínio para 50% e o Brasil deve ser afetado. Operação Baixas Temperaturas da Prefeitura de São Paulo em combate ao frio intenso iniciam ações das subprefeituras em acolhimento às pessoas mais vulneráveis. Justiça bloqueia 119 milhões de reais de investigados por fraude contra o INSS. Saiba também como o Enem e a educação podem transformar a sua vida. E claro, placar esportivo, previsão do tempo e agenda cultural. Tudo isso a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Um ótimo dia a você, uma ótima manhã, o nosso muito obrigado pela sua participação, você que nos acompanha através das principais plataformas digitais, aqui pela Astral TV e, é claro, você que nos ouve pelo rádio. A partir de agora, o nosso Giro de Notícias com as principais informações dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon. O Ministério da Fazenda e Fernando Haddad disse que o governo vai manter a alta do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, até que haja o envio de uma alternativa de arrecadação alinhada com o Congresso. Apesar da expectativa do anúncio das medidas, Haddad afirmou que as alternativas serão divulgadas após uma reunião com os líderes. Mais impostos e o Brasil dos brasileiros vivendo algumas dificuldades. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, enviou ao STF, o Supremo Tribunal Federal, o pedido de prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, após ela anunciar que deixou o Brasil há alguns dias e, segundo ela, a viagem se deu por conta de um tratamento médico. Mais cedo, PGR se pronunciou dizendo que uma das medidas possíveis contra ela seria realmente o pedido de prisão preventiva. Falamos agora sobre política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as possíveis sanções do governo dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Também classificou como inadmissível qualquer tentativa de ingerência estrangeira no funcionamento das instituições brasileiras. É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpites sobre decisões da Suprema Corte de outro país. Se você concorda ou não, silencie. Não é correto se intrometer,
nem ficar jogando as pessoas contra as instituições, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falamos agora sobre saúde. As operadoras de plano de saúde médico-hospitalar tiveram lucro líquido de 6,9 bilhões de reais no Brasil no primeiro trimestre de 2025. É mais que o dobro de igual período de 2024, que foi de 3 bilhões de reais, segundo dados do painel da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, divulgados ontem na terça-feira. O resultado deste ano é o maior para o intervalo de janeiro a março na série histórica do painel, iniciada em 2018. A máxima anterior havia sido registrada no primeiro trimestre de 2019 em 3,9 bilhões de reais, antes da pandemia. Em nota, a ANS afirmou que o desempenho do segmento consolida a recuperação do resultado operacional. Esse indicador teve salto positivo de 4,4 bilhões de reais, o maior patamar da série. O resultado operacional é a diferença entre as receitas e as despesas diretamente relacionadas às operações de assistência à saúde, excluindo, obviamente, ganhos financeiros. Portanto, os planos de saúde investindo ainda mais e ganhando ainda muito mais. Giro de notícias comigo, Edmelo. Um ótimo dia para você. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Nos acompanhe também através das principais plataformas digitais e, é claro, aqui pela Astral TV, por todo o Brasil e o mundo. Falamos agora sobre economia externa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem, terça-feira, um decreto que dobra as tarifas de importação sobre o aço e o alumínio, também elevando de 25% para 50%. A medida entrou em vigor hoje, quarta-feira, e afetará as exportações brasileiras, segundo o maior fornecedor dos metais ao mercado americano. O presidente Donald Trump aplicando taxas e tarifas em todo o mundo. Seguimos falando agora sobre operações baixas temperaturas. Com a chegada do frio intenso, a subprefeitura de São Mateus intensificou os trabalhos de acolhimento por meio da operação Aquecer São Mateus, uma ação local que faz parte da operação, é claro, Baixas Temperaturas, coordenadas pelo prefeito Ricardo Nunes em toda a cidade de São Paulo, sob a liderança do subprefeito Osiel Souza. A equipe percorre os principais pontos da região onde há maior concentração de pessoas em situação de rua, oferecendo cobertores, alimentos quentes e encaminhando para os serviços de acolhimento da rede municipal. A operação é realizada com cuidado, respeito e empatia, garantindo que cada abordagem leve acolhimento e proteção. A operação Aquecer São Mateus é o nosso compromisso com a vida. Não vamos deixar ninguém enfrentar o frio sozinho, afirma o subprefeito Osiel Souza. A ação reforça a presença da subprefeitura de São Mateus nas ruas e o compromisso da gestão do prefeito Ricardo Nunes com quem precisa. Caso você tenha informações complementares de boas práticas e boas ações realizadas, inclusive na sua comunidade, no seu bairro, prefeituras ou subprefeituras, fale com a nossa produção e vamos divulgar aqui em nosso Giro de Notícias. Você é sempre o nosso convidado especial. Seguimos agora falando sobre o caso do INSS, que você sabe muito bem essa história. A Advocacia Geral da União, a AGU, informou que a Justiça Federal em Brasília proferiu novas decisões que determinaram o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de empresas e investigados envolvidos nas fraudes em descontos irregulares nos benefícios de aposentadorias e também dos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os bloqueios foram determinados pela juíza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal,
e ocorreram em 5 ações protocoladas pela AGU. Que o dinheiro, que os valores retirados indevidamente das contas dos aposentados e pensionistas retornem, porque eles têm necessidade de saúde, de educação, de alimentação e de qualidade de vida. Giro de notícias comigo, Ed Melo, dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon. Seja muito bem-vindo e o nosso muito obrigado pela sua presença e também pela sua audiência. Falamos agora sobre um tema fundamental: educação. Todo mundo quer melhorar de vida, não é mesmo? E uma das maneiras mais seguras de fazer isso é investir tempo, recursos e esforços nos estudos. O Enem é a maior porta de entrada para as universidades brasileiras, tanto públicas quanto particulares, e pode ser realizada por qualquer pessoa. A prova acontecerá, fique atento, nos dias 9 e 16 de novembro. Porém, é necessário realizar sua inscrição até o próximo dia 6 de junho, agora sexta-feira. Portanto, fique atento, você que ainda deve e vai investir nos seus estudos, no próximo dia 6 de junho é a data final para que você possa se inscrever para as provas dos dias 9 e 16 de novembro. Ed Melo, as provas estão longe, mas a inscrição tem que acontecer neste momento, até sexta-feira, dia 6 de junho. Boa inscrição, ótimas provas e bom futuro para você em seus estudos. Girando a chave em nosso giro de notícias para falar com você agora sobre o placar esportivo. Todo mundo quer saber sobre o esporte. E olha só, o presidente da CBF visita Ancelotti, o técnico italiano da nossa seleção brasileira, e jogadores antes da partida da nossa seleção. Portanto, o novo presidente visitando também o recém-chegado técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. E ainda, Brasil garante 5 vagas para Jogos Olímpicos de Inverno em 2026. Seleção brasileira, falamos agora, pode garantir vaga na Copa do Mundo nesta data FIFA. Já já eu passo para você os jogos da data FIFA que vão acontecer agora, quinta-feira e terça-feira da próxima semana. Porto, rival do Palmeiras no Mundial, mantém interesse, sabem quem? Richard Rios, é isso mesmo, o meio-campista do Verdão interessa ao Porto de Portugal. Corinthians prepara a lista de dispensa com 12 nomes, 12 jogadores na dispensa na lista de Dorival Júnior. O Brasil estreia contra a República Tcheca na Liga das Nações de Vôlei Feminino. Brasil no vôlei, você gosta? Acompanhe. Estreia contra a República Tcheca na Liga das Nações. Torcida organizada do Corinthians invade o Parque São Jorge em ato de resistência. O clima no campo e na administração do Timão andam bastante complicadas. Agora falamos com você sobre a data FIFA. Eu disse agora há pouco, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta na próxima quinta-feira, 21h45, jogando em Guayaquil, no Equador, Equador e Brasil. O Equador é o segundo colocado na tabela da eliminatória para a Copa do Mundo e é um time muito bem armado. O Brasil de Ancelotti vem para vencer e, claro, vencendo o Equador, encaminha a sua classificação, porque joga também na próxima terça-feira aqui no Brasil, na Neoquímica Arena, a casa do Timão, a casa do Corinthians, Brasil e Paraguai. Portanto, fique atento, quinta e terça-feira, data FIFA, com o Brasil em campo. Equador e Brasil na quinta-feira em Guayaquil e Brasil e Paraguai, Neoquímica Arena, aqui em São Paulo, na próxima terça-feira. O Brasil que ocupa o 4º lugar com 21 pontos. Portanto, a expectativa é que a seleção possa trazer bons resultados e, vencendo, encaminha positivamente a sua classificação. Lembrando que se classificam para a Copa do Mundo, o Brasil é o 4º até o 6º colocado. O 7º vai jogar ainda uma repescagem. Eu não quero acreditar em nenhum de nós que o Brasil não vá se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Mas vencer é sempre bom, né? Que faça um bom jogo em Guayaquil contra o Equador e também volte e faça um bom jogo contra o Paraguai.
que a camisa amarelinha, canarinho, possa voltar a trazer um pouco mais de temor aos adversários. Para cima deles, Brasil! Vamos falar agora em nosso giro de notícias sobre tempo e temperatura. Esse tempo que, tá ali, ó, movimentado, temperatura alta, temperatura baixa. Edmelo, eu saio com 4 casacos e volto só com 2. E às vezes eu nem volto com os 2, eu já volto com os 4, porque a temperatura permanece baixa. Fique atento, hein? De quarta a domingo eu passo para você agora o nosso tempo e temperatura. Já nesta quarta-feira, a mínima foi de 17, a máxima será de 26 graus com sol, 5% de possibilidade de chuva, umidade em 76% e ventos a 14 km por hora. Portanto, temperatura amena nesta quarta-feira, o sol aparecendo para brilhantar ainda mais sua vida. Quinta-feira amanhã, olha só, idêntico, manteremos a mesma temperatura mínima e a mesma temperatura máxima. Será 26 graus de máxima com 17 de mínima, uma possibilidade um pouco a maior de chuva, mas o tempo parcialmente nublado, 10% de possibilidade de chuva, com umidade em 74% e ventos a 16 km por hora. Sexta-feira, chegando o final de semana, teremos uma máxima de 21 graus e uma mínima de 16. Temperatura cai um pouco e tem possibilidade de bastante chuva, 70% de possibilidade de chuva, com umidade em 89%. Ventos a 10 km por hora. E no sábado, Edmelo, eu folgo no sábado, final de semana que eu gosto de curtir, olha só, máxima continua em 21 e a mínima também em 16. Mas a chuva será um pouquinho mais fraca, 50% de possibilidade, com umidade em 89% e ventos a 8 km por hora. E no domingo, capital paulista, máxima de 22, mínima de 16. Temperatura sobe um pouquinho, com 20% de possibilidade de chuva, umidade em 85% e ventos a 10 km por hora. Pancadas de chuvas esparsas vão acontecer no domingo. Este é o tempo e temperatura para você se preparar e, é claro, tudo isso através do programa Bom Astral com Edu Escarfon em nosso Giro de Notícias. Falamos agora sobre agenda cultural. Você já sabe como está o tempo, a temperatura, as notícias. É hora de você se preparar para as agendas culturais. E olha só que interessante, dia 4 de junho, é isso mesmo, você não pode perder, projeto A Sub é Show, com Anie Costa, a partir das 3 da tarde, na Avenida Hagué Bischoff, 1400. No dia 6 de junho, tem Krigor, Pratifaria Bar, é isso mesmo, é o nome do local. Também 6 de junho tem José Augusto no Tóquio Marine Hall. Olha que legal. Também 6 de junho, Vanessa Jackson. Você conhece Pop e Black Music no Bourbon Street Music Club. Você não pode perder Vanessa Jackson. Também dia 6 tem Ana Vitória com a turnê dos namorados no Espaço Unimed. 6 de junho, Bruno Marrone e Henrique e Diego no Villa Country. E no dia 7, você não pode ficar de fora, Gui S. Guitar, 3 da tarde, no Largo de São Mateus, também um projeto A Sub é Show, abrindo espaço para os artistas da Zona Leste e região. Agenda cultural com muita música para você, bem informado aqui pelo nosso Giro de Notícias. Nas telonas, no cinema, em cartaz, tem eles, Lilo e Stitch. Também tem Missão Impossível, o acerto final, Confinados, Karate Kid, Lendas, Premonição 6, para quem gosta de terror, Laços de Sangue e muito mais. Para você, uma ótima semana, que você tenha um final de semana desde já espetacular. E estamos aqui. Voltamos na próxima semana com o nosso Giro de Notícias, deixando você ainda muito mais bem informado dentro do programa Bom Astral com o Edu Escarfon. É isso aí. Lembrando, gente, que tem o programa Personalidades nessa quinta-feira com Edmelo.
talk show, sempre recebendo convidados especiais, né, que são grandes nomes naquilo que fazem. Aliás, nessa quinta, quem que vai estar no programa, Ed? Programa especial para vocês, Edu, para você que acompanha a Astral TV. Quinta-feira, 9 da noite, eu recebo o representante da Capa Brasil Sul-América, Fabrício Michelini. Vai contar sobre a sua história, vai falar um pouco das ações sociais realizadas pela Capa aqui no Brasil, sobre a Basic Properties. É um case de sucesso, com reprise aos domingos, 6h30 da tarde. É isso aí, então programa inédito nessa quinta-feira, 9 da noite, reprise domingo às 6h30 da tarde. Aproveitem também para seguir, gente, o jornalista Ed Melo nas redes sociais. O arroba tá aí na tela, Ed Melo Oficial. Siga lá. Valeu, Ed. Pessoal, daqui a pouquinho, Luna Doeck, professora de Cabala, estará aqui com a gente. Nós vamos bater um papo sobre os desafios que enfrentamos na vida. São muitos, mas eu sei que tem aquele que está preocupando você. E você pode compartilhar com a gente, mandando uma mensagem pelo WhatsApp e conta um pouquinho o que você está passando, o que você está vivendo, que nós vamos te dar uma orientação especial, tá? Aliás, nós vamos para o intervalo, aproveite para mandar a sua mensagem. O WhatsApp é o código 11, número 962710106. 11962710106. Me conta se é na área financeira, se é no lado amoroso, se é alguma questão familiar, se é profissional. Qual que é o desafio que você está vivendo? Às vezes é com pessoas, né? Tão difícil a gente lidar com gente também no nosso dia a dia, principalmente quando pensa muito diferente da gente. Às vezes é no casamento. Então me conta, tá? E fala também de que região você está acompanhando o programa. Estou aguardando a sua mensagem. A gente vai para um rápido intervalo, já já tem mais Bom Astral. Não sai daí.